Ainda em pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 55, do verso 1 ao 17. Diz assim Davi, o salmista: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terror de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ainda em pé oremos. Senhor, a tua palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra até ponto de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Faz isso com cada um de nós essa noite diante da tua palavra, para que no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, o Senhor possa trazer cura, possa trazer renovo, possa trazer coragem, possa trazer fé, de modo que a nossa vida possa crescer a partir da experiência desse culto, da experiência na tua presença, Senhor. É a nossa oração, colocando cada irmão, cada irmã no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Se há alguma coisa que nos caracteriza como seres humanos, é o fato de que, desde que nascemos, nós convivemos com problemas. Ou seja, já ao nascer, a gente já nasce, na maioria dos casos, berrando, né? Não é mesmo? Mais ou menos o que Davi está fazendo aqui. Está berrando, está reclamando, está chiando. A gente já nasce berrando. Alguns não têm tempo de berrar ou morrer, mas faz parte da nossa caminhada conviver com os problemas. E uma coisa interessante nos problemas é que, às vezes, as pessoas disputam quem tem o problema maior. Não sei se já te aconteceu. Você vai compartilhar com alguém: olha, eu estou enfrentando isso. A pessoa: mas isto não é nada. Você precisa saber o que está acontecendo comigo. Quantos já conviveram assim com a disputa de quem tem maior problema? Muito bem. E é assim mesmo conosco, né? Por quê? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente precisa de solidariedade. A gente precisa que alguém tenha uma empatia, tenha uma solidariedade conosco, não é? E tome junto conosco aquela carga. Porque até é preceito bíblico: levai as cargas uns dos outros. Se bem que tem alguns que a carga é tão pesada que você não consegue ajudar a carregar. Até porque ele carrega a carga que não é dele, né? Davi estava vivendo isso. E quando a gente está vivendo um problema, parece que nada resolve. A gente não consegue enxergar
a solução. Parece que nenhuma porta se abre. Ao ponto de, quando oramos, dizemos mais ou menos como Davi: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Uma das frases mais comuns que eu convivi, não é? Fiz 50 anos de ministério pastoral, ouvindo crentes de diferentes idades, foi essa: pastor, a minha impressão é que a minha oração não passa do teto. Deus não está ouvindo a minha oração. Quantas vezes isso já passou pela sua cabeça, que Deus não está ouvindo a sua oração? Eu vou levantar a mão porque eu sou o primeiro. Não é verdade? Por quê? Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente não enxerga a solução. Porque a gente não vê sinais da solução. Porque a gente não sente a solução. Porque nós caminhamos, nós somos pessoas de fé. Você está aqui porque você é uma pessoa de fé. Mas nós nos movemos pelo que vemos. E a fé é um convite para nos mover pelo que não vemos. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, pode repetir comigo? A convicção de fatos que não se vê. Temos que mudar. Mas eu tenho consciência que não é fácil mudar. Até porque, eu até comentava, eu tive a minha célula há pouco e comentava que eu sempre que ouço, eu participo de grupos na internet de pastores, bispos, e agora, com todas essas crises que a gente está tendo no Brasil e no mundo, o tema da escatologia, o fim do mundo, é o tema principal que se fala, né? E eu fico dizendo, eu vinha dizendo, assim, com muita acentuada convicção bíblica ou teológica, que eu não creio que o fim esteja tão próximo assim, porque quando a gente olha as missões mundiais, a gente sabe que 1/3 da população da Terra ainda não ouviu falar do Evangelho. E Jesus disse que este Evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, de certa maneira, a nossa falta de diligência missionária, de compromisso missionário, retarda a volta do Senhor Jesus, que a maioria de nós deseja, né? Se bem que a minha esposa, de vez em quando, fala para mim: não, eu quero ver os meus netos crescerem e tal, né? Jesus pode esperar mais um pouquinho. Mas é o tipo de raciocínio humano. Então, amados irmãos, nós estamos diante de um quadro que corresponde ao do salmista, quando ele diz: socorro, Senhor, já não há homens piedosos. Ou seja, nós estamos vendo um quadro diríamos assim, de desolação. Davi estava vivendo uma coisa muito semelhante. Vocês lembram que Davi foi ungido rei. Davi foi levado para perto da corte por causa das suas qualidades, né? Aqui na guitarra, no violão, etc. Eu não vou dizer a bateria, porque não era propriamente, mas instrumentos de corda. Saul era tomado de um espírito maligno, e Davi louvava a Deus, e ele era liberto. Mas um dia, Saul descobriu que Davi tinha sido ungido para ser rei. E todo aquele carinho que ele tinha com Davi, propiciando a ele algumas mordomias, até mesmo casar com a filha do rei, virou fúria. E ele determinou a morte de Davi. E é exatamente nesse momento que Davi começa a ser perseguido para ser morto, que ele foge para o deserto. E foge para o deserto de Judá, e esse salmo é composto em meio à canção, nesse quadro de desolação, de terror, de medo. Eu não sei se você já viveu essa experiência do medo, né? Mas eu já tive momentos assim de muito medo. Eu já contei aqui, não vou repetir. Quando eu soltei do avião pela primeira vez, eu nunca tinha entrado num avião, né? Nunca tinha entrado num avião e sabia que eu ia entrar, mas ia ter que descer sozinho. Isso
a gente fica tomado num temor. Depois fiz um curso na selva, um curso de guerra na selva, era a época da ditadura, época dos terroristas. A gente vivia no quartel da tropa paraquedista, lá na Vila Militar, sempre sendo orientado, né? De repente, pode haver um levante comunista, vão atacar o nosso quartel. E havia um lugar onde tinha um arsenal. Quando eu caía de guarda para cuidar do arsenal, eu ficava imaginando que ia entrar terrorista, que eu ia ter que dar tiro. Então, aquilo você nem conseguia, na hora que você descansa, porque você tira 2 horas e depois tem 4 horas de descanso. As 4 horas de descanso eram 4 horas de terror, porque agora eu já não estava com a arma na mão. E, de repente, o quartel podia ser invadido. Então, momentos de terror, momentos de medo, que pode vir acompanhado num momento em que você recebe a notícia do desemprego, ou quando você recebe a notícia que um filho se acidentou, ou que uma enfermidade chegou à sua casa, são momentos que demonstram a nossa fragilidade. E sem pensar no terror que a gente tem de sair à rua, de andar, de descer ao Rio de Janeiro. Especialmente quem mora em Petrópolis pensa 10 vezes antes de descer, não é verdade? Por conta da insegurança, do temor que a gente tem. E o que acontece quando a gente se sente assim? Um psicólogo americano que fez um estudo sobre preocupação, sobre as coisas que nos tiram o sono, ele diz que mediu, fez pesquisa, entrevistou durante anos pessoas que viviam atormentadas com diversos problemas, e ele constatou que 85% das coisas que tiram o seu sono nunca vão acontecer. Ou seja, nós em cada ocasião que você fica atormentado por algo que pode acontecer ou que está ameaçando acontecer e que te tira o sono, você gasta energia, perde o sono e, às vezes, até fica doente por causa disso. Mas quais são as soluções? Davi, a ele ocorreu algumas soluções, e o texto aponta isso. Me acompanhe. Depois de dizer, estremece no peito o coração, taquicardia, terrores de morte me salteiam. Versículo 5, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. E aí ele, no meio disso, no meio da tensão, começa a pensar, como é que eu saio dessa? E aí ele entra com isso. Então disse eu, verso 6, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Essa é uma maneira de tratar dos problemas. Não é? A fuga. Vocês sabiam que há uma instituição no mundo inteiro, que existe em todos os países, que é um grande símbolo de fuga, que no Brasil se chama botequim. Sabia? Tem botequim no Japão, tem botequim na Alemanha, tem botequim na Inglaterra, só muda o nome. A maioria vai para lá para desafogar as tensões do trabalho, tensões que tem com o filho, e tenta afogá-la na cerveja, na caipirinha, não é? Isso quando não apela para as drogas, porque também tem isso. Só que um determinado cronista evangélico disse que no botequim, às vezes, tem mais solidariedade que na igreja. Porque o que está com um problema maior tem o direito de ficar embriagado e cair, e os outros carregam ele para casa. Ou seja, tem uma irmandade dos bebuns. Não, mas não acontece? Eu, pelo menos, já observei isso várias vezes, já ouvi testemunho, o cara contar, mas lá eu tenho meus amigos. E tem, mas se ele for bebum junto com eles. A comunhão é em cima da bebida por conta dos problemas. Será que nós temos uma comunhão assim que a gente leva a sério levar as cargas uns dos outros? Essa é uma pergunta para pensar. Eu não tenho uma resposta agora para te dar. Mas é reconhecido que a fuga não resolve. Fugir é como a história do avestruz, que quando está ameaçado, enfia a cabeça na areia.
você não vai resolver com fuga, não é? E, do ponto de vista prático, só vai postergar, encarar o problema e tratá-lo com a graça e o poder de Deus. A segunda alternativa de Davi, me acompanhe, está logo em seguida. Verso 9. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Ele está descrevendo a decadência do povo de Israel, a decadência da corte. Saul havia perdido a unção já há muito tempo, então esse quadro era desolador. Mas ele está descrevendo isso para justificar o tipo de pensamento e solução que ele encontrou. E ele acentua, com efeito, verso 12. Não é o inimigo que me afronta. Nem é, ele diz assim, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. E ele disse, sabe o que tem que acontecer com eles? Que a morte os assalte e sejam enterrados vivos. Nossa, você já pensou isso? Alguma pessoa que te fez mal, você diz assim, tomara que seja enterrado vivo? Não, foi isso, é o servo de Deus, hein? É crente, moço, crente, um homem ungido. Ou seja, pensamentos ruins acerca das pessoas que nos prejudicaram nos fazem ruins como elas. Nos fazem ruins como elas. Nós passamos a ter o mesmo espírito que as guia. Agora, me responde, é justo tal indignação? Sabe por quem é essa pessoa? Ele diz, não é o inimigo. Ou seja, o temor dele não era com Saul e com os generais, porque havia até alguns amigos de Davi que estavam acobertados. Ele diz, é o meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Sabe quem era? Jonatas, o grande amigo, o grande companheiro. Davi estava se sentindo traído. Mas agora vamos julgar a causa. Vamos ver se ele tinha razão para ter esse sentimento em relação a Jonatas. Jonatas não era só amigo de Davi, era filho de Saul. Quando Saul decreta a morte, Jonatas, timidamente, porque ele tinha um temperamento menos sanguíneo que Davi, não é? Porque poeta, músico, tem essas emoções, assim, às vezes exacerbadas, que é o que nos alega, porque se eles não fossem assim tão contentes, você não se sentiria contagiado pelo espírito e a emoção que eles passam. Então, Deus fez eles assim, porque é bom que eles sejam assim. Só que, em alguns momentos, eles precisam ser travados por alguém. E nós vamos agora dar uma travada em Davi. Por quê? Porque Jonatas, embora tenha intercedido, quem sabe não com a intensidade que Davi queria, ele era filho do rei. Ele estava entre o pai e o amigo. Dá para você julgar mal Jonatas? Ele havia aprendido que ele tinha que honrar o pai. Era princípio bíblico. Do ponto de vista da tradição bíblica, da tradição aplicada à família, Jonatas estava certo. Não podia se levantar contra a manifestação e a ordem do pai. Mas Davi queria 100% da fidelidade de Jonatas. E por isso, se irara, ficou com sentimentos exacerbados, estava desejando a morte do seu amigo e que ele fosse enterrado vivo para morrer dentro da sepultura. Olha só, ele estava com razão? Era justo o que ele estava pensando? Agora transportemos isso para a nossa realidade. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelas razões do nosso relacionamento com ela?
sem considerar o universo de relacionamentos que ela tem, a própria formação que ela teve. Nós lançamos muitos dos nossos problemas de relacionamento são porque nós lançamos expectativas sobre as pessoas que elas não têm condição de nos responder. E aí nós fazemos juízo delas. E ao fazer juízo delas, nós nos separamos delas. Ao nos separar delas, nós criamos uma inimizade. Ao criar uma inimizade, nós criamos uma raiz de amargura. Ao criar uma raiz de amargura, nós adoecemos. E ao criar uma raiz, e ao adoecer por uma raiz de amargura, nós nos separamos da graça de Deus. Quando você cultiva isso, você sai da graça e entra na carne. Você sai da bênção do Espírito e entra na carne. Quem passa a governar é a sua carne, as razões da sua carne. E aí você passa a desejar a morte dos seus inimigos. Isso não é solução para o problema. Sem me estender. Mas é assim mesmo, né? Quando você está sob pressão, muita coisa passa pela cabeça da gente, né? Maranata, vem, Senhor Jesus. Uma das coisas primeiro que o crente diz. Resolve tudo, né? Jesus intervém, volta e tudo volta, fica reconciliado. Mas o problema é que quando você diz Maranata, pode ser que você não vai subir. Ainda mais se você está cultivando uma raiz de amargura no coração. Você não está perdoando. E sem perdão ninguém entra no céu. Diz para o seu irmão, sem perdão, diz aí para o seu irmão, sem perdão, não entra no céu. Olha só. Então, os problemas que muitas vezes são trazidos pelo adversário, os problemas que muitas vezes são postos pelo adversário, que Deus permite, né? Tem aquele canto que a minha fé é provada, né? A gente é provado todo o tempo. O apóstolo Paulo diz que foi-lhe dado um espinho na carne. Que a gente que é exegeta, a gente especula, a gente também encontra, sai na Bíblia atrás de um versículo e justifica alguma posição nossa. Não é? A gente usa a Bíblia por pretexto, não é? Em vez de buscar na Bíblia o texto. Mas, do ponto de vista prático, o que está acontecendo é que há que haver uma intervenção de Deus nisso. Sem uma intervenção de Deus, diariamente na nossa vida, nós vamos dar mais lugar ao nosso imaginário, o que nós imaginamos com a nossa mente sujeita à nossa carne, e não vamos encontrar a solução. Davi, no meio de tantas ideias, no meio de tantos sentimentos desencontrados, ele tem um toque de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele diz assim, eu porém. Repita comigo, eu porém. Invocarei a Deus. E o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Mas se você for buscar Deus, como você costuma fazer, tome em consideração o que Tiago nos ensina. Abra sua Bíblia em Tiago. Capítulo 1, verso 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, aí você põe, em vez de sabedoria, põe resposta para o drama que eu estou vivendo. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, nada lhe será difícil, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou mulher que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo fraco, inconstante em todos os seus caminhos.
Nós devemos esperar, quando buscamos a Deus, estar cultivando uma fé como de Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, verso 16 a 19. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Os caldeus estavam cercando Israel para levar todo o povo à escravidão. E é nesse quadro que ele faz essa oração, Abacuque. E ele continua. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Você pode dizer comigo amém? Amém. Essa é a posição. Você não vai alcançar nada diante do Senhor se você não tiver certeza que não são as circunstâncias que têm a última palavra. Não importa quão ameaçadoras as circunstâncias sejam para você. Não importa quão intimidadora as circunstâncias sejam para você. Não importa quanto esteja te assustando as circunstâncias. Deus tem a última palavra. E é no altar dele que você busca essa última palavra. Se ainda há temor no seu coração, se ainda há algo que você não tem solução, você já esteve orando, mas nós vamos orar de novo. Eu vou me ajoelhar. Se você quiser ajoelhar comigo aqui na frente, você está convidado. Vamos buscar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu creio que Tu és maior que todas as circunstâncias que me ameaçam. Eu creio que o Senhor intervém na minha vida. Eu creio que o Senhor é a resposta de tudo, acima de tudo, a resposta que eu preciso. Derrama seu coração na presença do Senhor. Deixe-se quebrantar pelo Espírito Santo de Deus. E diga comigo agora: Senhor, eu estou buscando a Tua face como fez Davi. E creio, Senhor, que como Tu respondeste a Davi, Tu estás respondendo o meu clamor. Em nome de Jesus.